Olá, amigos. Boa tarde, bom dia, boa noite. Bem-vindos mais uma vez aí nesse final de ano, né, no canal Vitor por Deus aí das redes sociais. E como sempre faço, que é fazer versões narradas, né, das apresentações que eu andei fazendo por aí. Eu realizei essa grande apresentação importante na homenagem no aniversário que seria de 76 anos do professor Fred Hicklin, que acabou de fazer a passagem agora em maio, né, devido a uma colecistite, e o Fred se foi, e foi importante justamente esse dia onde nós pudemos celebrar a memória dele, celebrar a obra científica, a obra psiquiátrica, a obra médica desse grande psiquiatra jamaicano que foi meu professor lá no Canadá e que eu tive a oportunidade de visitar com ele ainda vivo, logo antes dele falecer, em fevereiro. Eu visitei justamente na quinta Conferência de Saúde Mental Global, quando eu fui convidado para dar aula junto com os meus professores da Psiquiatria Social e Transcultural. E o professor Fred Hicklin, eu dei aula justamente com ele. E o Fred é um revolucionário, um descolonizador, um decolonizador da psiquiatria, né? Foi pioneiro em diversas áreas, tanto na psiquiatria hospitalar, dentro do hospital psiquiátrico, quanto na psiquiatria comunitária, quanto na psiquiatria institucional. Desenvolveu métodos transculturais, né? A psicohistoriografia, que ele trabalhou, tive a oportunidade de trabalhar com ele várias vezes, é método de base freiriana, com técnicas de anamnese, né, de junção de memórias de populações. Então o Fred é uma perda irreparável e que as novas gerações de profissionais de saúde mental e de psiquiatras e de psicólogos brasileiros, latino-americanos, transamericanos, certamente deverão partir da obra do professor Fred Hicklin, onde justamente ele fala aqui, né, escrito ali na parede, teatro, ritual, dança africana, retratando a história ancestral e a renovação. Aqui uma das últimas fotos nossas, lá em Kingston, na Jamaica, em fevereiro de 2020, desculpa. E aqui nessa foto, ainda mais dramático, é a presença da professora Patricia Newton, né? A Pat Newton, que é outra grande revolucionária da psiquiatria, né? Era presidente da Organização dos Psiquiatras Pretos da América, The Black Psychiatrists of America, e a Pat Newton também fez a passagem agora em 2020, e nós estamos com a missão de continuar. Nós somos o Brasil, né? A gente cultua a natureza, cultua Deus, ou seja, a natureza. Nós somos africanos, somos ameríndios e somos europeus ao mesmo tempo. E estamos enfrentando a linguagem da colonização, né? O colonizado aprende a linguagem da violência do colonizador e usa como a única linguagem possível. Frantz Fanon, o grande psiquiatra negro da Martinica, que trabalhou nos processos de liberação mental das revoluções do norte da África, né? Fred Hicklin, ele próprio, a colonização é uma doença mental. É uma ilusão de grandiosidade, uma megalomania, e nós temos que entendê-la como tal. Inclusive, Fred Hicklin usava a psicopatologia do Carl Jaspers, né, que é maravilhosa, realmente, que todos devem usar, porque funciona para falar da ilusão de grandiosidade, né? E a minha experiência clínica da vida inteira mostra como é que aborda, né? Através da cultura, na escola, na educação, na comunidade, com os clientes sendo tratados através de estratégias culturais, educacionais, com o mínimo de medicação, né? Com o mínimo de intervenção psiquiátrica, né? Repressora, e o desenvolvimento, a pedagogia da autonomia, como Paulo Freire, que Hicklin era freiriano. E o opressor hospeda dentro de si o oprimido, né? O oprimido hospeda dentro de si o opressor. Na primeira oportunidade, quem sai para a superfície é o opressor. Então essa é a grande questão. Na poesia brasileira, o Oswald de Andrade, lá em 1929, no Manifesto Antropofágico,
Ele fala to be or not to be, that is the question. É exatamente a mesma questão, né? Quer dizer, a gente vai ser índio, vai ser negro, vai ser brasileiro, vai ser europeu também, mediterrâneo, ou nós vamos ser um estereótipo, né, da indústria? Isso na psiquiatria tem radicais e mudanças muito grandes na concepção da abordagem, da identidade, do delírio, do sintoma, né? Quer dizer, aquele sintoma ele vem de uma história ancestral, ele vem de uma história de família, de linhagem epigenética, ou é um sintoma que é devido a defeitos genéticos estruturais, né, do sistema nervoso, do cérebro. Então a gente acha que não, que a gente dialogando, fazendo anamnese, a gente descobre por quê. E ainda mais aqui no Brasil, que a gente tem amplas medicinas indígenas, amplas medicinas africanas, amplas medicinas populares, culturais, antropológicas, né? E aqui é um exemplo disso, de como a gente trabalha, né, nessa direção. No Brasil, a gente tem essa herança da cultura africana, a herança da cultura ameríndia, a herança da cultura europeia. E a gente tem muito a aprender uns com os outros, até que a gente compreenda, né, o desenvolvimento da nossa realidade e por que a gente está vivendo o que a gente está vivendo. Muito interessante também ver que o Brasil tem uma longa tradição de psiquiatras científicos, né? Sendo ela fundada pelo Juliano Moreira, que era um preto, né? Um preto pobre, favelado de Salvador. E ele também viveu a luta contra o racismo científico, sobre essa crença de que uns são superiores mesmo e que outros são inferiores mesmo, que tem que matar os inferiores mesmo, antes que eles se revoltem, né? Então Juliano Moreira foi uma figura de grande eminência, se transformou em médico ainda durante a era da escravidão e fez grandes mudanças, grandes contribuições no estudo da sífilis, no estudo das doenças do início da psiquiatria científica no Brasil, né? Foi um pioneiro disso, advogou isso, dirigiu o Hospício Nacional de Alienados durante 27 anos, né? Uma das longas gestões, atendeu Lima Barreto. Lima Barreto fala que Juliano Moreira era um homem de grande delicadeza e por si já seria o motivo de descolonização da medicina, já seria o motivo de debater a descolonização da psiquiatria, a descolonização do Brasil, na personagem desse homem que nasceu preto e pobre em Salvador e se transformou no maior psiquiatra da história do país, um preto, que deveria ser de grande orgulho e de grande resistência cultural para todo o povo brasileiro, especialmente para o povo preto desse Brasil, que a gente sabe que é um povo perseguido até hoje, né, por essa máquina racista, máquina fatalis. Outra figura que a gente mostrou lá na Jamaica foi o Dr. Osório Thaumaturgo César, outro psiquiatra transcultural social brasileiro que fundou um museu de arte e psiquiatria em São Paulo, no Museu de Franco da Rocha, o Hospício do Juqueri. Ele correspondia com Freud, trabalhava a teoria psicanalítica freudiana, foi pioneiro nisso. Aliás, Juliano Moreira também foi um pioneiro na psiquiatria, na psicanálise freudiana. E o Osório César é pioneiro na publicação do estudo, em 1924, da expressão plástica de pacientes do Hospício do Juqueri, e fez grandes inovações e estudos nessa área, fez esse museu que hoje parece que conta com 10 mil obras e a gente deve visitar ele em algum momento. Para ser genial, a arte tem que ser livre. Osório Thaumaturgo César, grande pioneiro, revolucionário na saúde mental brasileira, na saúde mental cultural, né? Ainda muito lá atrás, no início do século XX, pavimentando o caminho para nós e para o nosso trabalho aqui hoje no Brasil. A expressão artística dos alienados, contribuição para o estudo dos símbolos na arte, por Osório César, 1929. É um grande, ele 7 anos apenas depois do Hans Prinzhorn, que publica o grande livro importante, né, A Expressão dos Alienados, em Heidelberg, né, em Berlim, é publicado em 1922. Apenas 7 anos depois, Osório César dá a largada na pesquisa e no trabalho de psiquiatria transcultural e estudo da arte moderna
no contexto hospitalar institucional da saúde mental. E aí eu tive mais uma vez o privilégio de falar um pouco da doutora Anísia da Silveira, né, que para nós é a nossa grande mãe científica do Brasil, a grande cientista mulher, a grande descolonizadora desta medicina, desta psiquiatria do século XX, né? Ela era pioneira na zooterapia, foi grande pioneira na psicose crônica, grande pioneira de Carl Jung na América Latina, né? Primeira mulher a se formar em medicina na Bahia, né? E é uma figura que de grande enaltecimento para as mulheres brasileiras, para os nordestinos. Ela era alagoana, para os junguianos, né? A doutora Anísia, a gente tem devemos muito a Anísia Silveira, devemos muito. Trabalhou no Hospício do Engenho de Dentro, onde eu também trabalhei durante 7 anos, e observou mitos e estruturas mitológicas na inteligência preservada e no afeto preservado dos ditos psicóticos crônicos esquizofrênicos do Engenho de Dentro. Revelou os maiores ali, José Alberto Almeida, né, artista resistente desse museu, e aqui Fernando Diniz, Emílio de Barros, Emílio de novo, né, retratando o ateliê, Fernando Diniz, todos psicóticos crônicos esquizofrênicos abandonados para morrer dentro do hospício. Aqui o famoso Dionísio de Carlo Pertuz, né? Aqui o Fernando Diniz, né? A pintura, a abstração dele muito forte. E aqui o Planetário de Deus, né? Que é a pintura do Carlos Pertuz, a pintura máxima dele. E aí a Nise vai trazer o Kandinsky, né? Dizendo que as impressões interiores formam por improvisação as imagens, e as imagens se formam por improvisação. Aqui a doutora Nise, em Zurique, em 1957, no Congresso Internacional, com Eugênio Minkowski, o grande psiquiatra fenomenológico russo, de origem russa, trabalhou em Paris. Aqui ela e o Dr. Jung, pessoalmente, discutindo, visitando a exposição. E a Denise, então, ela explica o Jung, aplica o Jung, né, mostra como que o Jung pode chegar longe, e funda esse Museu de Imagem do Inconsciente, que é um grande patrimônio aí da humanidade. E, finalmente, falei rapidamente também do nosso querido Hotel da Loucura, do Teatro Clínica Dionísios, né, que é a atual fase onde nós aplicamos esses princípios no campo da performance pública, do teatro de rua. Né? Misturei a Miradade do Tá na Rua com a doutora Anísia da Silveira, e ocupamos o Hotel da Loucura, né? E temos como inspiração o Humberto Maturana, né? O neurobiólogo chileno, importante hoje na construção da biologia. Temos o José Pacheco, o grande educador português que criou a Escola da Ponte. O Paulo Freire, permanente, e lá na Jamaica também ele é bastante conhecido. O Fred Hicklin falava muito dele. E a doutora Anísia e o Spinoza, que é a doutora Anísia Spinoza, o Spinoza é a doutora Anísia. Né? A gente falou justamente disso, como a medicina da Anísia é uma demonstração da teoria spinoziana, e o eixo básico da revolução paradigmática acontece nesse eixo Descartes-Spinoza. Mundo-máquina, afeto é o centro do universo. Né? Você tem que fazer essa escolha. Você vai querer ser cartesiano, olhar o mundo de forma cartesiana, ou vai olhar o mundo de forma spinoziana. Né? Vai olhar dando importância à emoção ou dando importância à razão-máquina. E isso é uma escolha ética. Nós já sabemos a resposta. E o que produz saúde mental e o que produz doença mental. Então nós mostramos que a loucura tem método com Shakespeare, né? Uma loucura sim, mas tem seu método. A entrada do Hamlet, com a minha interpretação do Hamlet, que nos levou à BBC, e todo o trabalho, né? Chegue mais perto. Isso é sempre bom de lembrar, né? De como é possível a gente trazer Deixo assim fragmentos de mim, mil histórias sem fim, aliás, sem novas nos pés. Tanto faz. Uma maravilha, e isso me levou agora, em agosto de 2019, a fazer um trabalho lá, que nós estamos continuando com o pessoal de Alcinore, onde tem o castelo do príncipe Hamlet histórico, né? Então nós cumprimos os rituais e fizemos as manchetes
Continuamos trabalhando na rua, mesmo com a pandemia, temos feito ensaios fechados, com distanciamento crítico e distanciamento físico, porque na rua não precisa aglomerar, né? A rua é o espaço da organização. E temos feito Bem da engenho de dentro do hotel da loucura. É nós que vamos lá com tudo bem pura. Seguras e sana com água. Mas o remédio é ternura. Tempeiros e mais temperos. Salsa, cebola e coentro. É festa no engenho de dentro. E Vanise da Silveira. E nessa brincadeira vou pro Rio de Janeiro. Não sei quando eu vou voltar. Me leve daqui pra lá. Vou pro Rio. Então, aos nossos atores, né, que são os melhores atores do mundo, seja na tragédia, na comédia, cena indivisível ou poema ilimitado, como diz o Hamlet. Aqui uma foto do grupo em outubro de 2019, justamente com a visita da Louise Rosenberg. Nós estávamos montando o Macbeth lá na Biblioteca Parque Estadual, tínhamos montado o Hamlet, e tudo funcionando, e persistimos. Nós sabemos que é possível, e que o que a doutora Nise fez é científico, o que o Jung fez é científico, Freud é científico, o que nós estamos fazendo é científico também, e os resultados falam por si, os sorrisos das pessoas falam por si. Então, salve Fred Hicklin, grande homenagem a esse grande curador de almas, guerreiro da paz, guerreiro profeta da psiquiatria jamaicana, que nos iluminou e nos ilumina com sua prática, e que eu tive o privilégio de dar aula ao lado dele, de assistir, de aprender, de conhecer a realidade, e isso é um motivo de grande honra e engrandecimento para a minha prática, para a minha vida. Então, agradecer a todo mundo, agradecer a minha comunidade, minha família, meu povo, meu Brasil, que eu sei que está brabo, mas que nós estamos no caminho certo. Vamos junto, de mãos dadas. Muito obrigado. One love, como dizia o velho Hicklin. Sempre lembrando lá do Bob Marley da Jamaica. Obrigado.